Eu sou pastor aqui na cidade de Orlando, no estado da Flórida. E nós estamos chegando até você. O tema deste evento, você e eu no caminho. Com base em Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A nós coube-nos o seguinte tema, caminhar em família, com base em Lucas 24:13-36, que é o texto que descreve dois discípulos a caminho de Emaús com o Senhor Jesus Cristo. O que esse texto bíblico sobre os dois discípulos do caminho de Emaús com o Senhor Jesus tem a ver com o nosso tema, caminhar em família? E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei.
paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você vai perceber que Jesus havia convivido durante 3 anos com os discípulos e ensinara durante todo este tempo sobre o reino de Deus. Isto gerou sonhos e expectativas para todos que seguiam o caminho com o Senhor Jesus. Os discípulos estabeleceram expectativas em um Messias segundo as perspectivas que eles tinham. Para eles, este Messias era Jesus. Mas de repente, o Messias foi crucificado e todos os sonhos deles vieram por água abaixo. Jesus havia predito sobre todos os acontecimentos pertinentes à sua morte e ressurreição, conforme as Sagradas Escrituras testificam. Mas os discípulos, eles não haviam entendido o que Jesus ensinara. De forma semelhante acontece no casamento, quando as pessoas enamoradas possuem sonhos e expectativas pelo prisma humano e não segundo o que Deus fala nas Escrituras para uma vida familiar com qualidade. Quando as pessoas enamoradas se casam, os sonhos e expectativas se desfazem quando percebem as dificuldades da caminhada da vida conjugal ou familiar. Os cônjuges entram em desespero, em descrença, em frustrações, em arrependimentos e em situações desnecessárias muitas vezes. Da mesma forma que aqueles 2 discípulos, representando os demais discípulos, se sentiam quando colocavam os olhos nos acontecimentos. O que é isto? Jesus falou acerca do reino de Deus. Ele trouxe promessas, expectativas, ele falou de um novo reino, de uma nova maneira de viver, e de repente ele morre. Vamos extrair algumas lições do texto para aplicarmos no caminhar em família.
A primeira lição: os discípulos haviam tirado os olhos das Escrituras e haviam colocado os seus olhos nos eventos cotidianos. Quando a família tira os olhos das Escrituras, inevitavelmente irá se concentrar nos eventos cotidianos. A família irá distrair-se com as coisas desta vida. Satanás é especialista em distrair as pessoas. As Escrituras, entretanto, orientam os papéis de esposo, esposa, pais e filhos. Se alguém me pedisse para escrever sobre esse assunto, talvez eu escrevesse um livro, quem sabe uma enciclopédia do tamanho da Delta Larousse. Mas Deus, Ele coloca em poucos textos tudo o que a família precisa para ter uma vida familiar abençoada por Ele, para que o caminhar em família seja uma bênção. Ao esposo, o Senhor diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Colossenses 3:19. A esposa, diz assim o Senhor: vós mulheres, estais sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Colossenses 3:18. Aos pais, vós pais, não irriteis vossos filhos, para que não percam o ânimo. Colossenses 3:21. E, finalmente, aos filhos, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. As Sagradas Escrituras promovem a felicidade integral da família. Não é em vão que encontramos no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A salvação que Deus tem para a sua vida na pessoa de Jesus, ela é uma salvação que lhe alcança e, consequentemente, vai alcançar os demais membros da sua casa. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto, dos dois discípulos no caminho de Emaús com o Senhor Jesus Cristo, é que os discípulos deixaram de ouvir a Deus para escutar aos problemas da vida. Quando a família deixa de escutar a Deus para escutar aos problemas da vida, entra em desespero e toma um rumo ignorado. Esse rumo ignorado é traduzido muitas vezes em caminhos que parecem ser caminhos de vida, mas a Bíblia diz que, na verdade, eles são caminhos de morte. Não é difícil encontrarmos estes caminhos de morte. Filhos que entram no caminho das drogas, pensando em encontrar alegria, êxtase, e como pessoas viciadas passam a roubar os próprios pais e muitas vezes assassinam os pais por causa do vício que possuem. Aparentemente, eles entraram por caminhos que pareciam ser caminhos de vida, mas que na verdade são caminhos de morte. A família entra em divergência e tem dificuldade para encontrar o equilíbrio no dia a dia. E a harmonização vivencial dos seus membros passa a ser uma coisa longínqua e às vezes totalmente inexistente. Quando se escuta o Senhor, a família entra no caminho do acordo, aquilo que é melhor para todos os seus membros. Aprende a amar a cada membro como ele é, com suas virtudes e defeitos. Não existe um ser humano perfeito. Cada ser humano tem suas qualidades e suas debilidades. Quando se escuta Deus, passa-se a ter um respeito mútuo que eleva aos membros da família a um patamar mais elevado. A terceira e última lição: os discípulos se voltaram para um Jesus que havia sido morto, porque não haviam percebido que ele havia ressuscitado. Os mortos espirituais cultuam aos mortos, mas os vivos
aqueles que foram vivificados pelo poder das Sagradas Escrituras, pelo poder vivificador do Espírito Santo, agindo nestas pessoas, eles agora passam a cultuar a um Deus vivo e verdadeiro. Para cultuar a um Deus vivo, é necessário conhecê-lo. Deus se revela às pessoas com o objetivo de que elas tenham um relacionamento com Ele. Relacionar-se com Deus é experimentá-lo a cada dia no cenário de nossas vidas. É vê-lo agindo, intervindo, sanando as nossas necessidades pessoais e familiares. Quando se conhece a Deus, cada pessoa passa a amar ao Senhor. Quem ama ao Senhor, ama ao seu próximo. Quem ama ao Senhor, ama a sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos e aos seus pais. Quem ama, respeita aos membros da família. Entende que viver em família não é uma disputa, não é uma questão de alguém vencer, mas que é algo muitas vezes de se estabelecer patamares onde se abre mão, onde se renuncia, onde se cede para que todos possam vencer. Quando as pessoas em um lar conhecem a Deus, elas caminham em família para atingirem o mesmo objetivo geral de todos os membros do lar e os objetivos específicos de cada membro. Um ajuda o outro para que cada membro alcance os seus objetivos específicos. Essas pessoas conciliam o planejamento de toda a família, ajustando aquilo que for necessário para que todos vençam. Não há perdedores nesta família que caminha com Deus, somente ganhadores para a glória do nome do Senhor. Concluindo a nossa palavra, em primeiro lugar, coloquemos como casais, como família, os olhos nas Sagradas Escrituras para aprendermos as palavras de vida eterna. Nas Sagradas Escrituras há orientações para todos os membros da família. Em segundo lugar, escutemos a Deus. Escutar a Deus é obedecer. Obedecer a Deus é temer ao Senhor. E o temor ao Senhor, o do Senhor, é o princípio da sabedoria. É o caminho pelo qual Deus nos conduz em qualidade de vida. Em terceiro lugar, experimentemos a vivência diária em se relacionar e cultuar ao Cristo vivo no ambiente familiar. Eleja ao Senhor como o Senhor da sua casa, como o Senhor do seu casamento, como o Senhor da sua família. Em quarto e último lugar, caminhar em família é desafio de Deus hoje para a sua vida, para a sua família. Que Deus lhe abençoe grandemente e que você possa escolher a excelente opção, caminhar em família na presença de Deus. Que Ele lhe abençoe. Amém.